Olá, Bezão! Aula 27, efeito Doppler. Tá, o que é o efeito Doppler? É uma variação aparente na frequência que a gente capta quando eu tenho um movimento relativo entre a fonte e o observador. Observa, a frequência da fonte não muda, é a percebida. Frequência é o número de pulsos pelo tempo. Se os dois estiverem parados, eu vou ter um certo padrão no número de pulsos que vão atingir esse observador. Mas, se eu tiver aproximação, eu vou ter que esse número de pulsos aumenta. E se eu tiver um afastamento, o número de pulsos diminui. Por quê? Porque eu mexi no tempo para esse pulso chegar. Então, essa alteração que eu tenho na frequência, quando eu tenho um movimento aparente de aproximação ou afastamento, esse é o efeito Doppler. Muito bem, o que é que acontece? Se eu tenho uma aproximação, eu vou captar mais ondas, eu vou ter uma impressão de que esse som está mais forte. Eu vou usar a relação que a frequência observada é a frequência real da fonte, que multiplica a velocidade do som ou da luz. Aí, caso eu esteja em uma aproximação, o observador está indo para o lado positivo, então eu vou botar o sinal de mais. E se a fonte se aproxima, a fonte está vindo para o lado negativo. Então, na aproximação, fica o sinal de mais em cima ou de menos embaixo, se os dois estiverem movendo. Né? Os dois se aproximando. Mas se eu tiver um afastamento, professor, se o observador se afasta, ele vai para o lado menos. Se a fonte se afasta, ele vai para o lado mais. Então, eu vou usar menos e mais. Então, você usa esse padrão de sinais aqui e adapta de acordo com a questão. Quando eu tenho aproximação, vai ser mais para o observador e menos para a fonte. Quando eu tenho afastamento, mais para a fonte, menos para o observador. Não só é possível que o observador se afaste e a fonte se aproxime? Aí tu põe menos e menos. Então você combina os sinais de acordo com o movimento relativo. Nossa primeira questão da página 84, ele mostra com uma figurinha para mim. Ele fala sobre a Beth e a Vilma e pede para a gente aqui o que é que eu posso afirmar a respeito ao som do som emitido. Gente, frequência é o número de oscilações pelo tempo. Se a fonte está se aproximando da Vilma, a Vilma vai captar mais oscilações do que a Beth. Logo, ela vai ter uma frequência maior, ela vai perceber o som como se ele fosse mais agudo. Então, letra B é a resposta correta. Nossa segunda questão aqui, ele fala para mim a respeito de ultrassom. Ele diz que esse ultrassom ele tem frequência entre 1 mega e 10 mega. A velocidade que a gente vai ter nos órgãos ou naquele gel que ele coloca em contato quando vai ter um ultrassom, que é para ficar com a mesma velocidade da pele, porque no ar a velocidade do som baixaria para 340. Então aquele gel é para ter o contato direto e a velocidade manter-se. E aí ele começa dizendo para mim que o comprimento das ondas do ultrassom varia entre 1,5 milímetros e 0,15 milímetros. Bom, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, o F vai ser V sobre lambda. 1.500 é a velocidade, a frequência maior é de 10 mega, 10 vezes 10 a sexta. Isso me daria um comprimento de onda de 0,15 milímetros. A frequência menor, de 1 mega, 1 vezes 10 a sexta, me daria 1,5 milímetros. A afirmativa 1 está corretinha. Afirmativa 2, a realização do diagnóstico por imagem tem como base os fenômenos da reflexão e refração das ondas. Sim, né? A onda vai ter que ser emitida, atravessar, sofrer refração, passar do gel para a pele e retornar. Então, correto. Também por ser uma onda, pode-se usar o efeito Doppler para variar a velocidade do fluxo sanguíneo. Pode sim, gente. Quando a gente emite a onda, à medida que o sangue vai andando, então eu vou ter uma velocidade relativa aqui. Está sim, correto. Ultrassom é uma onda eletromagnética. Não. Som, qualquer tipo de som, infra, ultra ou som normal, são ondas mecânicas. E o exame ele é comum para acompanhar as gestações, pois não utiliza radiações ionizantes. Sim, correto. Utiliza ondas mecânicas, que é o som. Desse modo, nossa alternativa correta, item D. Nossa questão de número 3 diz: existe a possibilidade de mudar a frequência de onda eletromagnética por simples reflexão. Se a superfície refletora estiver em movimento de aproximação ou afastamento, então eu vou ter aqui o efeito Doppler.
né? Que o radar utiliza isso. Então, os radares ou sonares usam, animais como os morcegos, golfinhos também usam isso. Então, nós estamos sim falando do efeito Doppler. Repara aqui que a gente está tendo um movimento relativo onde eu tenho uma frequência maior e uma menor. Então, isso é o efeito Doppler. Tá, mas esse desvio para o vermelho, o que é que relaciona isso? Quando eu tenho Doppler luminoso, perceba que vermelho tem menor frequência e violeta tem maior frequência. Mas eu vou acabar percebendo no céu mais o vermelho e o azul. Então, se eu tenho uma aproximação de uma estrela, eu vou ter um aumento da frequência. Então, ela tende a aparecer para mim azulada. Quando eu tenho um afastamento, minha frequência diminui. Então, eu tendo a estar vendo ela avermelhada. Logo, a alternativa C é a correta. Nossa segunda questão do Enem, Bezão, ele está pedindo aqui para eu mostrar qual é o gráfico do efeito Doppler. Olha só. Quando a fonte está perto de mim, eu escuto o som mais intenso. Quando ela se afasta, eu vejo o som menos intenso. Isso é a intensidade sonora que é dado pelo gráfico B. Então, o gráfico B é o gráfico do volume, da intensidade. Perto é forte, longe é fraco. Mas o Doppler, na aproximação, eu recebo mais oscilações. Minha frequência tende a ficar mais alta, mais aguda. E no afastamento, eu fico com a frequência menor, eu fico mais grave. O gráfico que mostra isso para a gente é a alternativa D. Nossa questão de número 1 de aprofundamento, ele me dá aqui uma formulazinha, que é a variação de frequência 2 vezes a velocidade relativa sobre a velocidade da luz vezes a frequência real da fonte, me dá que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava, me pede a velocidade relativa, me dá que a frequência aparente é de 300 Hz, e ele fala aqui dos radares e me diz que a frequência desses radares é de 3.000 MHz. Agora, vamos substituir. Variação de frequência vai ser 2 vezes a velocidade relativa pela velocidade da luz vezes a frequência real. A diferença de frequência ele te fala que é de 300 Hz. A velocidade da luz 3 vezes 10 oitava. E aqui eu tenho 3.000 vezes 10 a sexta. Bom, vamos pegar isso aqui e botar 3 vezes 10 oitava, tirar 2 zeros. Então eu vou cortar 3 vezes 10 oitava com 3 vezes 10 oitava. Vai sobrar 10 aqui. 300 dividido por 10 dá 30, dividido por 2 eu tenho 15. Mas como minha resposta está em km por hora, vezes 3,6, eu vou ter 54 km por hora, a alternativa D. Um abraço, bons estudos, sucesso na tua aprovação. Beijo!